Senhor, irmãos, glória a Deus pela vida de cada um aqui nessa manhã. O Senhor Deus esteja tocando os nossos corações, falando conosco, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós adoramos o Senhor porque Tu és tudo para nós, Pai. Tu és a nossa vida, a nossa salvação, Deus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe os nossos louvores, que os nossos cânticos sejam para Ti como oferta, Pai amado, agradável a Ti. E que a nossa vida agora, neste momento, possa ouvir a Tua voz, a Tua vontade, para a honra e glória do bendito nome de Jesus. Amém. Meus amados, então semana passada nós enfim encerramos aí com 92 lições, se eu não me engano, os profetas menores. Então foi um bom tempo de estudo, no qual nós aprendemos coisas que muitas vezes ninguém explicou, coisas que ninguém entra em detalhes, porque são livros pouco falados na igreja, né? E são profetas que trouxeram tantas coisas proveitosas para a nossa vida, quanto os profetas maiores, né? Lembrando que a questão de maior e menor é só o período de exercer o cargo e exercer a função ministerial, e não por uma questão de superioridade ou uma questão de que era mais relevante que o outro. Agora nós vamos estudar um profeta maior chamado Isaías, né? Eu nem vou chamar esse estudo de profetas maiores, porque é tão grande os livros que já fica meio difícil. Capaz que Isaías aqui vai ocupar praticamente metade do estudo que nós fizemos anteriormente, né? E o profeta Isaías foi com certeza um profeta muito, muito importante da Bíblia, tanto para o Velho quanto para o Novo Testamento, né? Você vê até a citação de Isaías no Novo Testamento, né? Aquele homem que andava na carruagem e lia o profeta Isaías e não conseguia compreender. E agora, hoje, nós vamos começar a primeira lição, é a introdução de Isaías, tá? Pode passar aí. Não dá para estudar um por dia. Não dá não, porque tem capítulo aqui que tem 30, 40 versículos, não dá para estudar muito. Vai dar um bom período de estudo isso aqui. E vamos lá. Hoje a gente começa só com a introdução, não vamos quase nem entrar em textos hoje. É mais para a gente ter uma ideia do que fala o livro do profeta, da época dele, amém? E olha lá, o livro do profeta Isaías foi escrito por ele, né? Então a data que foi escrita está entre 740 e 680 anos antes de Cristo. Então você vê que é um período longo, mas é um período também que a gente estava estudando ali. A época dos profetas menores também foi nessa época aí, então eles eram bem contemporâneos. Você vai ver na cronologia que muitos deles já estavam presentes ali. Pode passar? O profeta. Então esse aqui foi um dos profetas assim que teve um destaque, principalmente por causa da família que ele nasceu, né? Ele era de uma família privilegiada, era influente, era de classe alta. E por causa disso, ele teve uma vantagem. Ele teve contato com a realeza. Então ele ficava junto com o rei, né? Ele era um conselheiro do rei de relações exteriores do reino de Judá. Então lembrando aqui, reino de Judá, reino do sul, e reino de Israel, reino do norte. Ele já estava dividido, certo? Então reino do norte com as 10 tribos de Israel, e reino do sul com as 2 tribos, que é Benjamim e Judá. Então ele ficava em Jerusalém juntamente com o rei. Nós vamos ver os reis que passaram na época dele também. Embora tenha sido fluente alvo de zombaria, então Isaías foi muito zombado, e eu tenho que dizer que todos os profetas da Bíblia enfrentaram praticamente o mesmo problema, que eles não eram respeitados, eles eram zombados, eles eram humilhados, muitos deles foram mortos porque falavam coisas que eram da palavra de Deus, falavam a palavra de Deus propriamente, e os reis e os outros, muitas vezes mercenários ali, não aceitavam, porque atacava diretamente os crimes que eles estavam cometendo. E Isaías foi praticamente o mesmo caso de que nós vimos dos outros profetas menores, né? Embora tenha sido alvo de zombaria, advertiu energicamente os seus pais sobre os perigos da aliança com as nações vizinhas. Então, coloquei pais, seu país. Ele advertiu o rei a respeito das alianças que eles queriam fazer. E nós vamos ver ali quem são os países que eles queriam fazer alianças também. Então, essa parte do reino, ela era uma parte que estava preservada diante de Deus ainda. O reino de Israel já estava praticamente perdido
Porque eles estavam fazendo muita idolatria nessa época aqui, né? Eles tinham construído um templo em Samaria lá, e um outro em Gilgal, se eu não me engano, que eram réplicas do templo, tem outro em Betel, que eram réplicas do templo de Jerusalém, né, o templo de Salomão. E eles estavam fazendo idolatria lá na época do rei Zorobabel, desde essa época aí, do rei Jeroboão II, fazendo idolatria com bezerro de ouro. Então o reino do norte já estava bem perdido, e Deus já estava trazendo a Síria para poder invadir o reino do norte. E o problema é que o reino do sul, ele estava começando a entrar nessa mesma idolatria, e Isaías estava nessa época. Então ele estava advertindo ao país dele, advertindo ao rei sobre essas coisas. Só que tinha um problema: o rei dessa época aqui foi um rei muito ruim, né, que nós vamos ver quem foi. Pode passar? Exortando Judá a confiar no Senhor, também denunciou os males sociais de sua época e a decadência espiritual. Então é o que eu falei, eles estavam começando a entrar nesse problema, né? Diz a tradição que depois de viver a maior parte da sua vida em Jerusalém, foi martirizado durante o reinado de Manassés. Então esse foi o último reinado que ele viu. 696 e 642 foi o período que durou o reinado do rei Manassés em Judá, tá? Tendo sido, ali a tradição fala que foi assim, tendo sido cerrado ao meio dentro de um tronco oco, tá? O irmão abriu aí, eu vi folheando a Bíblia, abriu em Hebreus 11:37? Não? Alguém abriu ou alguém afasta aí? Valeu? Você abriu Isaías. Achou? Pode ler. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então ali em Hebreus 11, né, ele está falando dos heróis da fé, né, que eu até preguei, acho que semana passada sobre ele, não, essa semana, sobre ele. Isaías, ele foi um desses homens, né, que provavelmente morreu dessa forma aí, né, cerrado ao meio, dentro de um tronco oco, né. É uma tradição, então alguns falam que foi assim, outros falam que foi de outra forma, mas a maior parte fala que foi dessa forma que ele morreu. Eu fiquei imaginando como é que é ser cerrado ao meio, né. Se você está dentro de um tronco, né, começa a serrar a madeira, você já fica imaginando a hora que aquela lâmina vai começar a passar pelo meio do seu corpo, né. Outros falam que ele foi serrado de cabeça para baixo, né? Outros falam que ele foi partido em cima de uma tábua, mas sempre essa mesma tradição indica que ele foi cerrado ao meio. E com certeza foi uma morte, né, absurdamente dolorosa. Quem assistiu aquele filme lá, Paixão de Cristo, né, um filme longo do Mel Gibson, de umas 2 horas e pouco, eu acho. Você vê o tanto que Jesus sofreu naquele filme lá, né? Você consegue ter uma ideia de como. Então, eu vi isso aí ontem. Você consegue ter uma ideia de como foi o sofrimento que Jesus teve. E esses mártires também, né? Isaías, Estevão, essas pessoas que morreram apedrejadas, mortas em cruz, e aí vai, né? Esses mártires que morreram, você vê que foi algo absurdamente terrível. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele olhou em volta e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Uhum. Então, ele estava divertindo o povo que eles fizeram tanta coisa errada e agora ele veio como salvação para eles e eles ainda não fizeram. Não aceitaram ainda a libertação dele. Então ele estava divertindo, porque eles iam sofrer muito por causa disso. Porque não foi só Isaías que foi morto assim. Né? Não. Muitos outros profetas. Pode passar? Sua época. Então vamos lá. Durante a segunda metade do século 8, Judá parecia estar seguindo o exemplo apóstata das 10 tribos de Israel, né, com a idolatria que eles estavam fazendo lá, que foram capturados pela Síria em 722. Então os profetas menores que estavam em Israel, eles estavam justamente falando dessa invasão da Síria. Lembra quando a gente estava falando lá de Amós, né, dos outros profetas? Eles estavam justamente falando disso aí.
para eles mudarem o caminho, porque Israel, né, o reino do norte, estava fazendo muita idolatria, estava com comércio falso, né, balanças enganosas, e aí vai, muitos problemas sociais, e eles iam ser invadidos pela Síria, porque Deus ia fazer o julgamento, o juízo deles naquele momento. E o problema é que Judá não estava ali, Judá não estava nesse mesmo intuito, mas ele começou a entrar. Aí onde que esse profeta, o profeta Isaías que estava lá, também começou a falar sobre isso. Só que tem um detalhe: quem que era o rei daquela época? Acás. Isso aí foi um problema, porque Acás, ele foi muito ruim, né? Assim como Acabe, ele fez coisas terríveis, né, no reino dele. Então, o insensato rei Acás, olha o que ele foi fazer. Ele pediu proteção para a Síria. A Síria estava prestes a invadir o reino do norte. Ele no reino do sul, mesmo país, vai lá e pede proteção para a Síria, apesar das advertências de Isaías, que eles cairiam na mão dos assírios. Alguém abre lá em Isaías 8, o 3 e 4. 720. Antes. Uns 730, 700, por aí. E aí depois teve mais 300 anos, e depois parou todos os profetas, encerrou tudo. Porque 400 anos. Encerrou em Malaquias. Depois de Malaquias, 400 anos, não teve uma profecia até Jesus? Não. Então foi 350 anos antes de Malaquias aí. Mais ou menos. Nessa base aí. Quem achou aí? Cada um lê um versículo. E Figueira profetiza, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salai Asbar. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, e os povos de Samaria diante do rei da Síria. Então, olha só, Isaías estava predizendo que seria invadido Samaria, que era no reino do norte. Estava falando, até tinha uma prova daquilo que ia acontecer, segundo o tempo determinado ali. Você vê, né? Ele dá até o tempo certinho ali que ia acontecer isso. E, apesar de saber disso, Acaz não estava nem aí e estava lá fazendo amizade com o inimigo, né? Pode passar? Onde que isso ia dar certo, né? Só que o filho de Acaz foi o famoso rei Ezequias, né? Então você vê que 2 reinados já passou ali. Isaías estava presente nos 2, no reino de Acaz, no final do reino dele, e no começo do reino de Ezequias. Ele já estava lá. Então, Ezequias, ele foi um homem temente a Deus. O que ele fez? Ele instituiu reformas espirituais para tirar a idolatria que já estava no meio do povo, né? Buscou ajuda, só que ele cometeu um outro erro. Buscou ajuda do Egito por questões de segurança nacional. O Egito não tinha intenção nenhuma de invadir Israel. O Egito não tinha problema nenhum com Israel. O detalhe é o seguinte: o Egito era fraco na guerra naquela época. Tanto é que o rei Senaqueribe, né, que ele era um rei guerreiro, ele foi contra o Egito. Ele era da Síria e ele foi lá e derrotou o Egito, porque o Ezequias estava fazendo aliança com o Egito e ele não queria que eles estivessem aliados. Ele queria destruir Israel, ele queria destruir Judá também, né? Então o rei Ezequias falou assim: bom, deixa eu achar um aliado para mim. Foi lá e buscou ajuda do Egito. Só que na hora que o Senaqueribe invadiu o Egito, ele derrotou o Egito. E aí depois disso, que ele invadiu e derrotou o Egito, o que ele foi fazer? Foi ir contra Judá. Só que, né, Isaías 37, 36 e 37. Aí o Durvilho abre lá, Isaías 37, 36, aí leu 37. E se nós ver bem, a Bíblia diz que se o povo de Israel fosse fiel a Deus, eles não estavam Deus com ninguém. Eles derrotariam todos os seus inimigos, né? Mas não é assim que funciona, né? Pode ler. 37, 36. Pode, lê 36. Então feriu ele o Senhor, feriu os arás, todos os assírios, no centro do Oriente, os 5.000, enquanto se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos este era cadáver. E 37, pode ler? Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi,
em Nínive. Olha só, então, somente por uma intervenção divina, que Judá, que já estava sendo invadido por Senaqueribe, escapou de um destino semelhante do Egito. Então, eles tentaram fazer aliança com o Egito para ter uma proteção. O Egito foi derrotado rapidamente e eles já vieram contra. E aí onde que Deus mostrou que não é questão de fazer aliança com países, e sim questão de confiar em Deus. E aonde que Deus não permitiu que Jerusalém fosse invadida naquele momento. Pode passar? Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram reinstituídas e Isaías advertiu a inevitabilidade do cativeiro babilônio. Olha só, Deus já tinha trazido a Síria para invadir o reino do norte por causa da idolatria. Ela já estava quase invadindo o reino do sul por causa do mesmo problema, mas Deus interviu. E aí o próximo rei, o rei Manassés, depois de Ezequias, o que ele fez? Trouxe a idolatria de novo. Aí Isaías falou, agora é inevitável. Manassés foi pior do que o outro. Foi pior do que a caça. E aí ele trouxe de volta a idolatria e a Babilônia invadiu lá, que é onde nós sabemos o cativeiro babilônico, que foi um cativeiro mais longo e muito difícil, né? Foi aí, mais de 70 anos de cativeiro na Babilônia. O cativeiro babilônico e também garantiu que o povo seria preservado e que a nação seria restaurada. Então, apesar de eles terem sido invadidos pela Babilônia, Isaías, além de falar que eles seriam invadidos inevitavelmente, ele falou que depois eles seriam restaurados, seriam preservados no cativeiro para poder voltar, né? Então, lembrando ali o que aconteceu: Nabucodonosor invadiu, levou o povo para a Babilônia, eles ficaram todo aquele tempo. Aí acontece aquela história lá do Sadraque, Mesaque e Daniel. E outra coisa que acontece: a Assíria invade a Babilônia com o Ciro, rei Dario, o rei Ciro. Agora não lembro quem veio primeiro. Acho que é o rei Ciro. Invadiu a Babilônia e aí mandou o povo. É a Pérsia. A Pérsia invadiu a Babilônia e mandou o povo de volta para a terra deles, que é onde entra quem? Esdras, Neemias, e restaura o povo, restaura o templo, né? O rei, o governador Zorobabel e Josué como sumo sacerdote. Depois de Deus ter punido Nabucodonosor, Isso. Deus puniu Nabucodonosor, fez ele no campo lá, Isso. aí aconteceu tudo isso aí a Pérsia. É a Pérsia, não é assim? A Pérsia invade. Invadiu, aí libertou o povo de Israel para voltar. Você vê como é que Deus usou os países mais terríveis da época para poder um atrapalhar o outro, para Israel poder voltar, ou para Israel precisar ajudar. Porque desobediência de Israel, tudo isso, né? Tudo isso a causa é desobediência de Israel. Porque se eles obedecessem, não acontecia nada disso. Mas como eles, eu estava conversando sempre, você me lembra, né? Eu estava conversando no serviço. Quando Josué chegou na terra, não era para fazer aliança com ninguém. Josué já deixou algumas nações ali que eram para destruir e não destruiu, né? Os gibeonitas e alguns outros ali. Porque se eles obedecem, Deus obedece, falar, não, nós não vamos deixar ninguém, porque vamos matar tudo, vamos matar tudo. E não vamos aliança com ninguém, Deus não puniria ele mais na frente. Agora, o conteúdo da carta. Isaías é chamado com frequência de o profeta evangélico, pois fala em várias ocasiões sobre a obra redentora do Messias. Então, como eu falei lá na aula anterior, né, falando sobre o resumo de tudo que a gente viu, Zacarias foi o profeta que falou mais sobre Jesus fora Isaías. Isaías foi aquele que mais falou sobre Cristo, sobre o reinado do Messias, sobre tantas coisas do presente que Jesus viria, né, quanto as coisas que ainda iriam acontecer no futuro, tá? Sobre o reino milenar, sobre o Apocalipse. Em suas páginas pode-se encontrar mais detalhes sobre a pessoa e a obra de Cristo do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então você pode procurar em qualquer livro do Antigo Testamento, você não vai ver falando mais detalhes do que no profeta Isaías. Pode passar? Aí tem uma cronologia para a gente entender a época que estava acontecendo as coisas, né? Eu não trouxe nem tudo a introdução aqui, nem vou poder fazer o esboço de Isaías, porque o tamanho do esboço de Isaías aqui, eu acho que fica uma aula só para a gente falar sobre isso. E
E vamos lá, vamos falar sobre o geral da carta. Vamos falar sobre a cronologia da carta. Começando lá em 790, Uzias se torna rei de Judá. 750, Jotão se torna rei de Judá. Miqueias começa seu ministério profético em 742. Em 740, Isaías começa seu ministério profético. Aí depois que ele começa o ministério profético dele, 9 anos depois, Acaz se torna rei de Judá, 731. Sargão II da Assíria conquista Israel, reino do norte, em 722, certo? Na Assíria, que invadiu lá naquela época. Ezequias se torna rei de Judá em 715. Em 701, Senaqueribe da Assíria cerca Jerusalém. Aí Deus dá aquele livramento. 695, Manassés se torna rei de Judá. 627, Jeremias começa seu ministério profético. E 686 ali, Nabucodonosor conquista Judá. Então eles escaparam do cativeiro assírio, que tinha levado já ao reino do norte, mas pela desobediência e por causa de Manassés ter trazido a idolatria, eles caíram no cativeiro babilônio. Então, né, você vê que não adianta, se não obedecer a Deus, se não andar no caminho de Deus, vai acontecer isso aí mesmo. E olha o período, que período longo, quanta coisa aconteceu, né? Pode passar? Então, tem alguns temas que Isaías predisse que ainda não aconteceram. As coisas que ele falou naquela época, né, que aconteceriam, e as coisas de Cristo na primeira vinda, né, já se passaram. No entanto, existem coisas que, assim como João falou, ainda não aconteceu. Então, principais temas proféticos de Isaías que ainda não se cumpriram. Primeiro, o dia do Senhor. Em cerca de 45 ocasiões, ele emprega a expressão naquele dia. Então esse naquele dia, ele se refere ao dia do julgamento, do juízo final, ao dia que Jesus voltará na sua segunda vinda. Então, para descrever o período do julgamento apocalíptico. O segundo, as bênçãos sobre a nação restaurada de Israel. Então, também coisas da época do reino milenar. Terceiro, Israel é levada de volta à Palestina, ou melhor, de volta à terra deles, né? É onde é ali que Deus fala que ele vai congregar de todas as nações, de todos os cantos da terra, e vai unir o povo dele num lugar só, que é lá na terra de Israel, né? Porque tem judeu espalhado para todo lado, né? Não judeu que se converte ao judaísmo, judeu que é nascido judeu, né? Eu não sei por que as pessoas teimam em falar que, eu me converti ao judaísmo. Você não nasceu judeu, o que você tem com isso? Como é que você vai converter a uma nação? Você fez nacionalidade lá em Judá? Você nasceu lá das tribos? Não, você não é judeu. Vai ser evangélico então. Aí você vai conhecer o Deus verdadeiro através da mesma palavra que é falada dos judeus. Pode passar. A restauração da Palestina propriamente dita. A restauração do povo de Israel depois que Deus reuniu o povo nesse lugar. Jerusalém como capital do mundo. Então vai ter a nova Jerusalém, né, descida do céu, ataviada como uma noiva, descer sobre a terra, e ela vai ser a capital do mundo todo nessa época do reino milenar, né? Onde fala que as nações que estão para o lado de fora do muro terão que vir prestar culto ao Senhor. Se não vierem, não virá chuva sobre a terra, não haverá cura sobre eles, né? Eles terão que adorar a Jesus naquele lugar, porque se não fizerem isso, a terra vai ser amaldiçoada, e o Egito também vai ser invadido com praga. E aí fala as coisas que vão acontecer, né? Bênção sobre toda a criação. Isaías vislumbra rapidamente os acontecimentos depois da era do reino, tá? Depois dessa era aí, o novo céu e a nova terra. E como João viu uma mistura dos dias do reino milenar com a eternidade. Então tem a época do reino milenar, dos milênios que vão passar aqui na terra, e tem a época da eternidade, que é depois do julgamento do inimigo com os seus anjos caídos. Então é nessa época aí, são duas épocas diferentes, tá? Porque ainda vão ter as pessoas lá de fora, ainda vão ter as nações, e o inimigo ainda não vai ser julgado durante essa época do reino milenar, né? É depois aí que acontecem esses eventos. Então ele viu uma mistura disso aí, ele viu um pouco ali e um pouco lá no futuro. Por quê? Porque se for para ele ver tudo, talvez era muita informação e não fosse necessário. Então ele viu um pouquinho de cada, né? Pode passar?
Ah, ficou muito claro. Aquilo ali, se dá para vocês verem um pouquinho, porque sempre dá esse problema aqui, né? São as fotos do pergaminho original do livro de Isaías. Isso aí está lá em Jerusalém, né? É um museu só para isso aí. Então você entra nele ali, ele é uma cúpula, né? Parece uma lona de circo, assim, né? Com um formato assim, branco. E lá dentro não pode pegar umidade nem calor. Tem uma temperatura exata. Lá dentro tem um cilindrão no meio, né? Redondo no meio. Em volta dele está o pergaminho do livro de Isaías completinho. Aí, olha só, eu não coloquei esse detalhe aqui, mas o pessoal do capítulo 40 até o capítulo 66, eles falam que teve outro escritor, teve um tal de Deutero Isaías e um tal de Trito Isaías. Aí gera uma controvérsia enorme, porque eles falam que ele escreveu, porque ele se contradiz e não sei o que, e é isso e aquilo. Só que isso contradiz o fato do livro estar todo ali, ter sido o mesmo autor, porque encontraram o pergaminho original do livro. E um detalhe interessante para a gente é que a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida de 69, é o que mais se assemelha à tradução original do livro de Isaías. Então é a que está mais próxima, né, do original, que é aquele ali. Isso aí foi um grande achado, eles acharam isso aí, deixa eu ver se eu acho aqui onde eles encontraram. Chama Caverna de Qumran, o lugar que eles acharam isso aí. O pessoal que levou a gente ao líder, né? Ele disse que esse profeta é o mais rejeitado pelos judeus até hoje. Ah, sim. Porque ele fala sobre Jesus Cristo. Na época ele falava sobre Jesus Cristo. Então na faculdade de Israel não é ensinado o livro de Isaías. Acaba o ano letivo antes de entrar em Isaías. Acaba, não deixa estudar por causa disso, porque ele fala muito da vida de Cristo. Você pode ver no capítulo 53 ali fala exatamente o que você com Cristo, e eles não aceitam. Então, eles acharam todos os pergaminhos dele, todos, puseram tudo lá no mural, né? Nós vimos todos eles assim, que Isaías escreveu. Tem alguns que até faltando pedaço, né? Ali, ó, dá para ver já. Está faltando pedaço, outro vai estar tudo lá. Mas eles não estudam na faculdade, como estudam os outros profetas, eles não estudam Isaías, por causa de Jesus Cristo. Fala muito declaradamente, né, sobre Jesus. Fala o lugar que ele nasceu, fala a forma que ele nasceu, fala como ele seria morto, rejeitado, fala tudo. Vocês vão ver durante o estudo de Isaías como parece o evangelho do Novo Testamento. Ele fala no capítulo 9 ali, né? No capítulo 9 ele começa a falar de Cristo. E depois, no 54. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente já começa já o capítulo 1, né? Eu dei uma resumida geral aqui, porque tinha mais coisa que era para passar aqui, mas fica muita informação para uma aula só, tá? Então, amém, Deus abençoe. Semana que vem já começa no capítulo 1 ali.